Nós estamos estudando e hoje nós terminamos a série sobre relacionamentos abalados. E a gente já viu uma série, um punhado de assuntos, de temas, de conteúdos que nós podemos trabalhar e devemos trabalhar no dia a dia. Pontuamos sempre em cima da Bíblia. E o que eu digo sempre é, se você tem uma crise, não venha brigar comigo, você briga com a Bíblia. Semana passada eu falei sobre a questão do divórcio, eu mal cheguei em casa, já tinha gente reclamando no WhatsApp e no Facebook. Daquilo que eu disse, eu falei, gente, eu já disse que não é para reclamar comigo. Se a Bíblia está dizendo, dobra o seu joelho no seu quarto e junte-se à palavra e peça para Deus esclarecer o seu coração e vá em frente, porque é o que a Bíblia diz, é o que ela está falando. E nós aqui na igreja, nós pontuamos a nossa vida em cima da Bíblia. Ela tem que ser o nosso valor. Por isso, quero retomar o texto da semana passada e entrar em mais um assunto também um tanto quanto difícil. O texto diz assim: se um irmão tem mulher descrente e ela se dispõe a viver com ele, não se divorcie dela. E se uma mulher tem marido descrente e ele se dispõe a viver com ela, não se divorcie dele. Pois o marido descrente é santificado por meio da mulher, e a mulher descrente é santificada por meio do marido. Texto bom. Bom. Diga amém para o texto como esse. Vamos embora? Já está boa a palavra por aí. Interessante de pensar, porque isto aqui abala muitos relacionamentos. Muita gente chega para mim e diz, tenho convivido com alguém no meu relacionamento matrimonial, estou casado com um homem, casado com uma mulher, ou eu estou vivendo um relacionamento profissional, onde eu tenho um sócio dessa forma e dessa característica, o cara não é cristão, então por causa disso eu vou pular fora do meu casamento, eu vou pular fora da minha sociedade, eu vou desfazer tudo o que eu estou fazendo, porque o que eu entendo é que não dá para conviver dessa forma. De fato, a Bíblia nos ensina que não há comunhão entre luz e trevas, e por causa disso, ninguém deve se colocar em julgo desigual. Você que está solteiro, que não arrumou até agora ninguém, que está encalhadão mesmo, na expectativa de que um dia Deus venha sobre você e sopre da boa graça dEle para você, o que eu queria dizer para você é, quando você for procurar alguém, procure alguém que tenha a mesma fé que a sua, porque isto é bíblico. 2 Coríntios 6,14 é muito claro nesse sentido, não se coloque em julgo desigual. Aí tem gente para mim que chega para mim e diz, André, mas no meu caso eu me coloquei em julgo desigual e deu certo. Eu falei, pois é, a sua desobediência, você teve a graça de Deus em relação a isso, porque o texto é muito claro, não se deve colocar em julgo desigual. Então, é claro, e é tão forte isso na Bíblia, que quando Neemias termina de reconstruir aquilo que lhe era cabido, ou aquilo que ele tinha responsabilidade para construir em Israel, ele chama os pais, o último parágrafo do livro de Neemias, ele chama os pais, e ele dá croque na cabeça dos pais, e arranca o cabelo dizendo, nós vivemos o que vivemos, porque vocês pais, permitiram que os seus filhos tivessem relações, ou associassem com alguém que não tem a mesma fé. Significa que julgo desigual é algo que a Bíblia condena veementemente, não é aprovado, não tem um embasamento bíblico para isso. Você pode arriscar. Teve uma menina que sentou comigo e disse, eu entendo o que a Bíblia diz, eu entendo, entretanto eu vou arriscar. Eu disse, então isso é por conta e risco seu, porque saiba que você está indo contra a palavra. Vá procurar alguém que tenha a mesma fé que a sua, porque casamento é para gente grande, e se você não encontrar alguém com a mesma fé que a sua, o ideal é que não entre numa relação, porque casamento é para gente grande, e eu tenho que saber escolher, eu tenho que saber aonde eu estou entrando, e eu tenho que saber que casamento é algo que Deus propôs, e porque Deus propôs, assim eu vou viver. Casamento e assim por diante. Agora, o texto aqui, ele dá uma condição diferente. Escuta, você é cristã e o cara não.
você é cristã e a sua mulher não. O que é que você tem que fazer? Chegar para o pastor e dizer, olha, não está dando certo porque ele não é cristão, então eu tenho que pular fora? O texto diz não. Não é isso. Pelo contrário. Se ele se dispõe a viver com você, mesmo você sendo cristão, então vá em frente. Que não se separe. Que não se separe. Portanto, hoje a pergunta que nós vamos responder é: o que fazer quando ele ou ela não quer saber de Jesus? O que fazer quando ele ou ela não quer saber de Jesus? Quantos já viram uma situação assim? Tem um amigo, um conhecido, vive numa condição onde o relacionamento mostra alguém sério com Deus e o outro não quer saber de Deus. Levante a mão. É grande, o percentual é significativo. Eu lembro de uma menina que chorava comigo, já era uma senhora, mãe de 2 filhos, chorava comigo dizendo, ele é um cara sensacional, só não partilha da mesma fé que eu estou indo para um lado, ele está indo para o outro. O que fazer quando ele não quer saber de Jesus? O que fazer quando ela não quer saber de Jesus? O texto de Pedro, 1 Pedro 3, de 1 a 4, diz o seguinte: do mesmo modo, mulheres, sujeite-se cada um a seu marido, a fim de que, se ele não obedece à palavra, seja ganho sem palavras, pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelo trançados e joias de ouro ou roupas finas. Ao contrário, esteja no ser interior, que não perece, beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Primeira pontuação do texto é que o objetivo é a salvação no relacionamento. O objetivo é a salvação, sem dúvida nenhuma. O texto diz, do mesmo modo, mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, a fim de que, se ele não obedece à palavra, seja ganho sem palavras. O texto apresenta uma sujeição que ganha, e na nossa mente isso parece ser impossível. Se eu me submeter a alguém, eu estou perdendo para este alguém, porque este alguém passa a ter autoridade para comigo. E o texto está mostrando algo extremamente contrário. Se você se submeter a ele, você ganha. Você sai no lucro, você sai com um resultado positivo para você. O texto é muito claro, diz, sujeite-se ao seu marido e seja ganho sem palavras. Da mesma forma como as mulheres olham esse texto e odeiam esse texto, o que eu quero deixar bem claro para vocês é que sujeição na Bíblia, ela é tanto para o homem como para a mulher. Pedro mesmo ensina o seguinte: marido, vocês devem amar a sua esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Presta atenção, Cristo se entrega para Deus pela igreja. Há um processo de sujeição, onde o homem se submete a Deus em prol da esposa. Ele não se submete à esposa, ele não se entrega à esposa, ele se entrega a Deus, ele se submete a Deus. O problema de hoje em dia é que eu acho que o feminismo está surgindo de uma forma tão forte, não tem a ver com as desigualdades que homem e mulher vivem ou experimentam. Na minha opinião, tem a ver com o bananismo que os homens hoje em dia têm vivido. Homens que não sabem se posicionar espiritualmente. Bananismo vem da palavra ou da expressão de ser banana. Entendeu? Eu vi alguém perguntando o que ele quis dizer. Bananismo, existe isso. O homem que não é e não se posiciona espiritualmente em relação a Deus, e por causa disso, ele não sabe nem mesmo promover a santificação e a pureza da sua própria esposa. A sua esposa está perdida de orientação, está desfigurada em relação a onde tem que ir, porque o seu marido, o seu homem, não sabe se submeter e ser guiado pelo próprio Deus. É uma submissão a Deus. Da mesma forma como a mulher também se submete ao marido, isso nada mais reflete do que é o cristianismo. A salvação é uma conversão para Cristo e uma conversão para o próximo.
Se eu digo que me converti para Cristo sem me converter para o próximo, eu não me converti a Cristo. Porque a salvação me leva para o próximo. Ela me traz para perto dele. Portanto, é uma sujeição, sim, tanto de um como de outro, de um para com o outro e dos dois para com Deus. Ponto. E acabou. Salvação é colocar Deus, o próximo e a mim mesmo, cada um em seu lugar. Eu tenho que amar a Deus sobre todas as coisas, da mesma forma, ou o resultado de tudo isso é que eu passo a amar o próximo como a mim mesmo. Por isso, salvação é acabar com o orgulho de dizer que eu não posso me sujeitar a alguém, eu tenho que estar por cima, eu tenho que estar no controle. E na verdade, o problema cerne, o maior problema meu e seu na nossa vida é sem dúvida nenhuma o orgulho. Sem dúvida nenhuma o orgulho. O caráter do orgulho é o que nós precisamos entender. O que significa ser orgulhoso? Alguém diga, o cara é orgulhoso, metido, nariz para cima, passa porque não vê, não olha, não considera. Não... Vamos pensar o que a Bíblia diz a respeito do que é o caráter do orgulho. O orgulho, segundo a Bíblia, é uma concentração de si mesmo. Orgulho transforma tudo em um meio para um fim. Tudo o que eu faço, tudo o que eu quero, tudo o que eu promovo tem um fim. Sou eu mesmo. O resultado é para mim mesmo. Orgulho não é um pecado que nós devemos lutar, mas orgulho, na verdade, é o ambiente onde todos os pecados acontecem. Tudo é promovido pelo orgulho. Tudo é promovido pela vontade de tirar Deus do centro, de me colocar no centro, exaltar a mim mesmo acima de qualquer coisa e realizar a mim mesmo acima de qualquer coisa. Dane-se Deus e dane-se o próximo. Eu não estou preocupado mais com isso. Eu quero a mim mesmo. O resultado sou eu mesmo. É uma concentração de mim mesmo. Isso é o orgulho. Estou com uma pessoa, não simplesmente pelo prazer de tê-la, de estar do lado dela, de desfrutar daquela presença agradável. Eu estou com uma pessoa pelo que ela pode me oferecer, pelo que ela pode representar, pelo que ela pode trazer para mim. Orgulho faz você concentrar tudo em você mesmo. C.S. Lewis escreve que o orgulho te leva a não ter prazer em ter alguma coisa, mas te leva em ter mais do que a outra pessoa tem, em ser melhor do que o que a outra pessoa é, em desfrutar de mais coisas do que o que a outra pessoa tem. Eu preciso ser o centro, o Deus, aonde todas as coisas giram em torno de mim mesmo. Orgulho é uma concentração de mim mesmo. Você não entra em relacionamentos, você não aceita empregos, você não faz nada a menos que aquilo faça você se sentir bem e superior. Portanto, nada é sobre o que você está fazendo, tudo é sobre o que você é. Há duas formas de orgulho, já que o orgulho é uma concentração de mim mesmo. Há duas formas de orgulho, ou duas caras do orgulho. Uma é a superioridade, é geralmente a mais conhecida. É onde eu olho e digo, este cara é orgulhoso, porque ele se acha o rei do caqui doce. Ele se acha o cara mais importante da face da terra. As pessoas com ar superior estão constantemente fazendo cálculos, medindo, calculando, pensando, comparando, avaliando e sempre trazendo o outro em relação a si mesmo. Amam a si mesmo mais do que amam o outro. Você sempre está pensando, como eu me pareço? Estou sendo recompensado? Estou sendo considerado? Então, estão me valorizando como eu mereço? Você está o tempo todo se calculando em relação ao outro, se você está sendo pago como você deveria ser, se você está tendo a alegria que você deveria ter, se o outro está trazendo a satisfação para você que você deveria ter. Você olha para o outro o tempo todo e se compara com ele dizendo, eu mereço muito mais do que você está me ofertando. Vai para os relacionamentos como um casamento, em geral, quando vem conversar comigo, é a reclamação
do que o outro não está trazendo para ele, do que o outro não está ofertando para ele, que o relacionamento não está sendo bacana para si mesmo, porque ele não tem desfrutado o que ele de fato mereceria. Portanto, eu me coloco numa posição superior, eu me acho superior, e eu entendo que eu sou alguém muito maior e num patamar muito melhor do que você. Segunda coisa é a inferioridade. A cara do orgulho também, ela é apresentada com uma máscara de inferioridade. É aquela onde você também está se comparando, mas nessa você não está se saindo tão bem. Você não gosta do que não gosta do que vê, se sente menos do que os outros, não acha significativo o que você faz, que os outros têm cargos e reconhecimentos e considerações maiores e melhores do que você. Está sempre fazendo cálculos, sempre se comparando, sempre analisando e se sente inferior a qualquer outra pessoa. Ama o outro muito mais do que a si mesmo. É uma forma de orgulho. Conheço uma pessoa que sempre fazia um bolo delicioso, mas todas as vezes que colocava o bolo na mesa, dizia assim: esse bolo não está bom, não está gostoso, eu errei dessa vez. E o que ela esperava? A resposta de todo mundo: ah, para com isso, que bolo maravilhoso, você é a melhor boleira que eu conheço na face da terra, você faz tudo com perfeição, esse bolo está na medida certa, no conteúdo certo, com a proposta certa. Era um ar de quem se achava lá embaixo, mas no fundo, estava escondendo um baita orgulho, porque ela queria ser considerada na frente de todo mundo. Não é verdade? O orgulho é o ambiente onde todos os pecados são gerados. É quando eu olho para mim mesmo e digo: eu tenho que estar num patamar diferente do que os outros estão, e em geral, diferente do que eu mesmo estou. Ou porque eu me acho superior, ou porque me considerando inferior, eu tenho que me colocar superior. O fato é que eu nunca estou satisfeito com aquilo que eu sou e com quem eu estou. É impossível amar o próximo e a Deus e a si mesmo sendo uma pessoa orgulhosa. O caráter do orgulho. O caráter do orgulho é terrível, terrível. Segunda coisa é o resultado do orgulho. Em qualquer lugar na Bíblia que você vá ler, em qualquer lugar na Bíblia que você vá checar, o orgulho, ele leva à queda, à devastação, à morte. Ele te torna um tolo. O orgulho sempre derruba o sujeito na Bíblia. Vou te dar alguns exemplos. 2 Crônicas 32, 25. Mas Ezequias tornou-se orgulhoso e não correspondeu à bondade com que foi tratado. Por isso, a ira do Senhor veio sobre ele, sobre Judá e sobre Jerusalém. Salmo 101, 5. Farei calar ao que difama o próximo às ocultas. Não vou tolerar o homem de olhos arrogantes e de coração orgulhoso. Olha que coisa interessante. Como o orgulho está associado à destruição do próximo. Farei calar ao que difama o próximo às ocultas. E quem é que faz isso? Não vou tolerar o homem de olhos arrogantes e de coração orgulhoso. O cara não é só satisfeito consigo mesmo, como ele também tem o prazer de destruir o próximo. Provérbios 15, 25. O Senhor derruba a casa do orgulhoso. Ezequiel 28, 17. Seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza. Gente, vocês não sabem como eu luto contra o orgulho. É um absurdo. A Bíblia é clara, seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza. E você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. Por isso eu o atirarei à terra e fiz de você um espetáculo para os reis. O orgulho na Bíblia sempre traz a morte. Sempre leva à morte. O orgulho leva à morte.
todo lugar na Bíblia diz que o orgulhoso será abatido. Todo lugar. Você precisa entender que todo o orgulho, ele é mortal. Todo. Pessoas humildes não estão sempre olhando para si mesmas, fazendo cálculos. Elas não estão sempre firmadas na própria dignidade. Elas conseguem abrir mão do seu espaço, do seu conteúdo, simplesmente em prol do outro. O humilde tem essa característica. Eles podem rir de si mesmo e, como resultado, eles aprendem rápido. Entretanto, os orgulhosos não aprendem com os seus próprios erros de forma alguma, e eles têm a tendência de delegar os seus erros aos outros, de colocar a culpa nos outros, de não olhar para si mesmo e dizer: esta é a minha falha, eu estou me considerando, eu estou calculando que eu sou mais do que você, de que eu estou num patamar superior que é o seu, ou mesmo me considerando inferior, sendo que eu ainda acho que eu deveria estar acima. O fato é que eu não estou aprendendo com a situação e eu continuo a promover a desgraça sobre mim mesmo. A inferioridade, ela me faz subestimar as minhas qualidades e feitos, e como resultado, você está constantemente fazendo cálculos e se comparando e levando o outro em consideração, desejando sempre se sobressair em relação ao próximo. O orgulhoso se torna, ou ele se apresenta como um mal, ele é diabólico, ele é do mal mesmo. O orgulhoso, ele tem como consequência, o tempo todo vive fazendo cálculos errados, que ou colocam o outro superior, ou você superior ao outro, e quebra a relação harmoniosa que deveria existir em amar o próximo como a si mesmo, o resultado de amar a Deus sobre todas as coisas. O resultado do orgulho é a morte. A morte nos relacionamentos para com Deus, a morte no relacionamento para com o próximo. E, gente, o que nós temos que entender é que cada vez mais e mais nós vivemos um período onde o orgulho está sendo a marca de todos nós. Olhe para os relacionamentos, olhe para os grupos pequenos, olhe para os casamentos, olhe para os convívios dentro dos condomínios, olhe para o relacionamento entre os vizinhos. É cada vez mais, cada um defendendo o seu próprio espaço, defendendo a sua própria razão, defendendo e calculando o que vale mais do que tem de fato sido considerado, e por isso ele precisa subpujar em relação ao próximo. O orgulho tem trazido a morte. É o ambiente onde todos os pecados têm sido gerados. Agora, qual é a cura para o orgulho? A Bíblia diz que a gente tem que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. A Bíblia não diz que eu estou solto. A Bíblia diz que eu estou sujeito. A Bíblia diz que eu estou com liberdade. A Bíblia diz que eu vou conhecer a liberdade a partir do momento que eu me relacionar de fato com Deus e com o próximo. Quando eu me limitar a Deus e ao próximo, aí eu desfruto da liberdade. É parar de fazer cálculos em relação a mim mesmo e o meu próximo, e para tornar a Deus o centro da minha vida. Deste modo, mulheres, sujeitem-se, cada uma a seu marido, a fim de que, se ele não obedecer a palavra, seja ganho sem palavras. Eu me submeto para que ele seja ganho. Eu me submeto para que ele seja obediente à palavra. Eu me submeto para que ele saiba se submeter à palavra de Deus, ao próprio Deus. Portanto, o objetivo é a salvação. André, você não sabe o que é viver na minha casa. A minha esposa não quer saber de Deus. Eu vou me separar dela. Está errado. O que está em jogo é a salvação dela. Você tem que viver dentro da sua casa, porque você ama a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Porque o que está em jogo é a vida eterna dela.
o que está em jogo é a salvação dela. André, você não conhece o meu marido. O meu marido não quer saber de Deus. Ele não se preocupa com Deus. Ele não tem interesse com Deus. Você já compreendeu que o problema não é o seu bem-estar e uma vida feliz aqui. Uma vida onde você vai ter um relacionamento bacana, de uma eternidade, onde ela vai te amar e vai ser um mar de rosas. O que está em jogo tem a ver com a salvação dela. A salvação dela. A salvação dele. A vida eterna dele, aonde ele vai passar a eternidade. Eu não sei se você entende e abre essa, porque o que há de necessário para mim e para você hoje, é que eu me submeta numa relação, para que essa pessoa se torne obediente à palavra, para que seja salvo, ganhe em Cristo Jesus, para que a palavra de Deus seja aceita por ele, como a razão de vida dele. Portanto, gosto muito, muito da oração da serenidade, a continuação dela, quando diz: Senhor, me concede aí serenidade para entender o que eu posso mudar e aceitar o que eu não posso mudar, e sabedoria para distinguir uma coisa da outra. Mas ele acrescenta dizendo: para que eu seja relativamente feliz nessa vida, para ser completamente feliz na outra vida. O que eu acho que eu e você precisamos entender e nos tornar gente grande, é que Deus não nos chama para a felicidade. Deus nos chama à obediência. E feliz é quem obedece, quem se submete. Salmo 1. Antes, o seu prazer não está em andar, se deter e assentar com os pecadores, mas o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. E ele é como uma árvore plantada junto às correntes das águas, que as suas folhas não murcham. Como está seco com a falta de chuva. Eu piso na grama aí de fora, parece que eu estou pisando em palha. Mas as folhas não secam e dá o seu fruto no devido tempo. Nós fomos chamados e bem-aventurado, texto do Salmo 1, feliz. A expressão é mais do que bem-aventurado, é mais do que feliz, é felizão, felizardo, felizarrão. É aquele que tem o seu prazer na lei do Senhor. Nós não fomos chamados para a felicidade, mas a felicidade está na obediência ao Senhor. Isso é ser gente grande. Isso é crescer. O problema hoje é que a gente não entendeu isso. E por causa do nosso orgulho, a gente olha para os nossos relacionamentos e diz: esses relacionamentos não me tornam felizes, esses relacionamentos não me fazem feliz, não me trazem felicidade, portanto, eu vou largar esse relacionamento. Imaturidade. Imaturidade. Porque não é isso que está em jogo. O que está em jogo é a vida eterna da pessoa com quem eu me relaciono. E até lá, até a eternidade começar de fato, eu batalho por aquele que vai passar, ou por onde vai passar a eternidade, aquele com quem eu convivo. Como é que você enxerga o seu chefe? Como é que você enxerga a sua esposa, o seu esposo, os seus filhos? Como é que você enxerga? Como é que você enxerga? O objetivo é a salvação, gente. O objetivo é a salvação. Segunda coisa que o texto mostra também é que o que você faz é o que conta. Presta atenção. Sem palavras, pelo procedimento da sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. O que nós precisamos entender é que nós estamos sendo observados o tempo todo. E quando nós nos posicionamos como os religiosos são observados o tempo todo. É como que aquele que está fora ficasse olhando e dizendo: está vendo? Ele diz uma coisa e vive outra. Ele prega uma coisa, mas ele faz outra coisa. Ele pede para que eu faça uma coisa, mas ele mesmo não faz o que ele fala. Portanto,
eu fico de olho o tempo todo naquele sujeito. E parece que é um negócio incrível, incrível. Você se posiciona como alguém religiosa que tem princípios e valores, o mundo inteiro passa a olhar para você, esperando um momento para ver você cair e trazer a faixa de derrotado eternamente. Pois bem, o fato é que nos nossos relacionamentos também nós somos avaliados dessa forma. E o texto está mostrando que a gente tem que ganhar o próximo sem palavras. Simplesmente no fato dele observar a nossa conduta. Sem palavras. De boca calada. Cara, como eu vejo isso acontecer em qualquer lugar, menos na minha proximidade. O povo chega para mim e diz, mas eu falo, eu prego. Eu digo para aquele homem, ainda usam expressões extremamente cristãs, ele tem uma cerviz dura, ele é orgulhoso, metido, eu prego, e ele não quer saber disso, eu fico falando, e ele não quer, ele não se posiciona. Aí eu digo, alguma vez você já parou para pensar que o que a Bíblia propõe é que você não pregue, mas que você fique de boca calada, porque é sem palavras que você vai viver a Cristo, e Ele vai observar a sua conduta, e vai ver a sua fé naquilo que você faz, na maneira como você se posiciona, da forma como você se comporta. Você já parou para pensar nisso? Que às vezes você está falando, e quanto mais você fala, você vive o contrário, e ele se afasta do Evangelho por causa desse teu posicionamento. Eu lembro de uma pessoa que chegou para mim e disse, a minha irmã, ela é muito crente, ela fala muito de Cristo, ela vive querendo que eu aceite a Jesus Cristo, eu só até hoje não me entreguei a Jesus Cristo, porque o que ela faz é muito diferente do que ela vive. É incoerente, soa oco, vazio, soa como se não tivesse valor nenhum. Se o que está em jogo é a vida do próximo, a eternidade do próximo, como eu faço hoje, tem que ser extremamente coerente com aquilo que eu creio, senão não vai em frente. Por isso, homem, se você está vivendo em casa com uma mulher que não quer saber de Cristo, você deve amar a sua mulher como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. De tal forma que o seu relacionamento com Deus, com Cristo, impacte a vida da sua esposa sem que você precise abrir a boca. Se você, mulher, está vivendo com um cara que não quer saber de Deus, se entregue a Deus de forma intensa e ame a Deus sobre todas as coisas e viva este relacionamento com Deus, porque o teu marido está te observando e pelo seu procedimento, a sua conduta honesta e respeitosa, você ganha o seu marido. Você ganha o seu marido. Por isso que eu acredito que é uma luta mesmo. É um posicionamento difícil, aonde eu entro dentro de casa e eu tenho que dobrar o meu joelho dizendo, Senhor, quebra o meu orgulho, que eu pare de ficar calculando, considerando, computando o que é que de fato eu mereço e o que não estão me ofertando, mas agora que eu entenda que aquilo que eu tenho que fazer vai brilhar muito mais do que qualquer coisa que eu venha falar, sem palavras. Isso não quer dizer que você não saiba ou não tenha que estar preparado para responder, e que se ele perguntar alguma coisa da sua fé, você vai responder, não vou falar, não vou falar, não, a Bíblia diz que eu se per.
Você tem que estar preparado para defender. Mas não é pelo falar que ele vai aceitar. É principalmente pela sua conduta. Principalmente pela sua conduta. O outro vai perceber a Cristo em você pelo seu procedimento e não pelo seu discurso. Terceira coisa que o texto nos mostra e que é extremamente importante, que você é o que te dirige. Você é o que te dirige. Essa palavra, dirige, é algo que eu tenho tentado tirar do meu vocabulário. Que eu odeio essa expressão, dirige. Eu acho que isso não vem de Deus, é algo do diabo. Inclusive, quero que vocês continuem orando, porque eu acho que essa semana sai o veredito em relação à minha CNH. Como não posso dirigir, eu também não quero mais falar sobre isso. Mas você é o que te dirige. A Dani não está aqui e eu vou explicar. Eu tenho andado de passageiro. Andar de passageiro tem sido um aprendizado para mim. Um aprendizado de vida com Cristo. Onde o fruto do Espírito, o amor, a paz, a alegria, a bondade, a longanimidade, o ânimo longo, da gente ligar o Waze e colocar, ela fala assim, eu não sei o Waze. Eu falo, tá bom. Então eu vou fazer a vez do Waze espiritual, eu penso. Aí eu digo, vá em frente. Ela diz, aqui? Sim, meu amor, aqui. Agora você vai entrar à esquerda. Aqui? Sim, meu amor, aqui. Porque eu sou o que me dirige. A vontade de sair dali e dizer, eu sou o infrator de trânsito, agora eu que dirijo, senta aqui, eu vou. Essa semana a gente estava em São Paulo, e a gente passou uns dias em São Paulo, e aí ela falou assim, nós vamos de carro? Eu falei, não, de Uber, muito mais fácil. Muito melhor, o trânsito de São Paulo vai deixar a gente louco. Mas você é o que você dirige. Olha o que o texto diz. A beleza de vocês, mulheres, não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelo trançado. Vocês não precisam de cabeleireiro. Cabeleireiro é coisa do passado. Você olha para o Valtemir e diz, Valtemir, você não é bíblico. Você não é bíblico. Está escrito aqui, Valtemir, ó, o cabelo trançado não é um valor. E joias de ouro e roupas finas. Ao contrário. Esteja no ser interior, que não perece, beleza demonstrada no espírito dócil e tranquilo. Ah, que texto bacana. E aqui o que eu quero dizer é que isso não é aplicado às mulheres somente, aos homens também. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, nas suas conquistas, nos seus cargos profissionais, nos seus montantes financeiros, na sua musculatura, no seu shape. A sua beleza não deve estar nisto. Não é isto que você tem valor, ou nisso que você demonstra valor, ou nisso que mostra o homem de Deus, ou a mulher de Deus. E me impressiona muito como hoje em dia a teologia que tem sido pregada é uma teologia totalmente contrária a essa. Você vai orar a Deus e Deus vai restaurar a sua situação financeira. E você vai ser considerado uma boa pessoa porque a sua conta bancária é exuberante. Porque as joias que você demonstra, fruto do Deus que suspendeu o devorador da sua conta bancária, da sua situação financeira, é isso que vai demonstrar para você que você tem uma boa relação com Deus. Se você está mal de saúde, a cura
cura virá sobre você e você não vai mais ter essa doença. Você estará sarado, porque a beleza exterior não é alguém, a beleza do ser cristão não é alguém que é enfermo, ou alguém que passa por uma necessidade financeira, mas a beleza que estão pregando por aí é alguém que não tem doença, é alguém que tem a conta bancária gorda, é alguém que... E isso não é bíblico. O que a Bíblia está dizendo é que a nossa beleza é aquilo que nos dirige, e aquilo que nos dirige nos torna diferentes. Do que o texto está dizendo, é um espírito dócil e tranquilo. Dócil e tranquilo. Dócil e tranquilo. Interessante que ele está dizendo que é o ser interior. Numa outra versão, atrela ao coração. Lembra que semana passada nós falamos bastante sobre o coração, que tem a ver com o meu ser interior. Agora, Pedro, ele parafraseia o mesmo texto no capítulo 2, versos 11 e 12, tirando do contexto de relacionamento entre marido e mulher, e ele diz: amado, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês estão de passagem por aqui, isso aqui é temporário, por isso prestem atenção no que é eterno. A relação de vocês hoje, vocês estão jogando com a vida eterna deles, porque nós estamos de passagem por aqui. Vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma no homem interior. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que, mesmo que eles os acusem de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Que texto! Mais uma vez ele está dizendo o seguinte, que é pelo procedimento de vocês, que vocês vão calar a boca dos outros, e pelo contrário, pelo procedimento de vocês, é que vocês vão trazer os outros perto de Deus. Mas isso só acontece quando vocês se absterem dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Quando no seu interior, o homem que fala não é mais você, a mulher que fala não é mais você, aonde o seu desejo não tem mais controle sobre você, mas você hoje é controlado por algo diferente, e esse algo diferente é o que te dirige, e o que te dirige é o que te torna o que você é. Portanto, o que você precisa agora é transformar quem está dirigindo a sua vida. Deixar de ser o controle e passar e dar o controle para quem de direito. Por isso que eu gosto muito do texto de Gálatas, quando ele diz o seguinte: por isso digam, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Pode tomar à vontade, que não há contraindicação. E ele mostra aqui que há um homem dirigido por si mesmo e há um homem dirigido pelo Espírito. O homem que é dirigido por si mesmo, diz o texto, que as obras que ele possui são conhecidas da gente: imoralidade sexual, idolatria, e ele vem descrevendo depois as relações entre eu e o próximo, as dissensões, as facções, os ciúmes, a ira, e aí ele vem descrevendo uma série de... Isso são marcas de quem é controlado por si mesmo. São marcas de quem vive no orgulho, são marcas daquele que está com o controle da sua própria vida na sua própria mão. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria e paz, paciência, amabilidade e bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E domínio próprio. Sabe uma das coisas que eu tenho percebido? O que eu tenho percebido é que a gente vive tanto
tanto de forma a centralizar o nosso próprio eu, que a gente não entendeu ainda que tem que haver um despertamento espiritual nas nossas vidas, onde eu vou deixar o controle da minha própria vida e entregar o controle para o próprio Deus, e aí eu vou ser totalmente diferente. Eu tenho visto muita gente procurando ajuda profissional num monte de áreas da sua própria vida, e eu não sou contra. Entretanto, eu sou contra quando se deposita a estas ajudas como a solução da sua própria vida. Eu sou um mentiroso, então eu vou fazer terapia para entender por que eu sou mentiroso. Eu sou um cara explosivo, eu não sei me controlar, meu pavio é curto, então eu vou fazer terapia para entender o porquê eu sou assim. Alguns hoje têm mudado inclusive o nome de terapia para coaching, mentoria, simplesmente para controlar algumas coisas que só acontecem de forma sobrenatural e espiritual. O que eu sou só é modificado quando eu deixo de ser. E o que eu sou só é modificado quando Deus passa a ser. Aquele que é explosivo passa a ser manso. O que é irado passa a ser pacífico. O que é infiel passa a ser fiel. Porque o coração é transformado pelo Espírito Santo de Deus que habita em nós. Não é um controle de comportamento, é uma transformação de vida. Não é algo que está sob controle, mas é algo que deixou de ser, porque o Espírito Santo de Deus é e dirige aquilo que eu sou. É quando eu entendo que o meu orgulho me levou a determinado lugar, e por mais que eu tente controlar este comportamento, eu posso segurá-lo por um tempo, mas a transformação só acontece quando Jesus Cristo vem e o Espírito Santo passa a controlar a minha própria vida. Sabe o que está faltando hoje em dia? Não é terapia. O que está faltando hoje em dia é gente quebrada diante de Deus, pedindo: Senhor, transforma o meu coração, porque ele é desesperadamente corrupto, e eu tenho guiado a minha vida, e eu não suporto viver com a minha mulher, o discurso que eu prego é porque ela não é cristã, eu não suporto viver com o meu marido, e o discurso que eu prego é porque ele não é cristão, mas na verdade, o orgulho continua falando no meu coração, eu tento ficar vendendo uma coisa do qual nem eu mesmo vivo, ele não vai aceitar nunca, porque eu nunca aceitei isso, e portanto agora eu preciso me dobrar diante do Senhor, e ter o meu coração transformado, o meu coração modificado, o meu temperamento totalmente consertado, porque do jeito que eu tenho tentado e feito, no meu orgulho, só me levou à destruição, porque o orgulho traz a morte. O que está faltando, de fato, é gente que se dobra diante de Deus e pede um coração novo. E pede um coração novo. E diz: Senhor, eu preciso amar, porque eu nunca amei. Senhor, eu continuo com o pavio curto, e o que eu preciso não é de maracujina, o que eu preciso não é de Rivotril, o que eu não preciso, Senhor, é do Teu Espírito Santo moldando o meu caráter, cuidando do meu temperamento, transformando o que eu sou, para simplesmente poder desfrutar de algo que eu nunca desfrutei e que os outros desfrutem daquilo que eu tenho desfrutado com o Senhor. Por isso, vem me transformar. Vem me transformar. Hoje, a gente vive com pseudas conversões, aonde se posicionar como cristão talvez seja um status que o seu orgulho traz para você. Mas a vida como um cristão de fato, você ainda não viveu.
E o que está faltando? Conversão. O que está faltando? Conversão. Entender que Jesus Cristo é quem transforma o seu coração. Quando a gente olha para Jesus Cristo e os relacionamentos que Ele teve, você vai ver que foram pautados todos num amor sublime, que superou o abandono, superou a traição e a infidelidade, superou inclusive a negação. E é um coração como esse que eu gostaria de ter. O que eu gosto do texto é que ele termina dizendo: do mesmo modo, mulheres, sujeitem cada um ao seu marido, a fim de que, se ele não obedece à palavra, seja ganho sem palavras. Esteja no ser interior, que não perece beleza, demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Que Deus! Ele diz o seguinte, olha, o caráter do orgulho nesse texto a gente viu. O resultado do orgulho nesse texto a gente viu. A cura para o orgulho nesse texto a gente já viu também. E o que é mais bacana nesse texto é que, de um lado, a mulher, ela se sujeita ao seu marido a fim de que o marido saia satisfeito. Da mesma forma que, quando ela se sujeita ao seu marido por causa do Senhor, ela é modificada a tal ponto que Deus se realiza com isso. Que texto! Que texto! Ele está dizendo que a equalização do amor a Deus ao próximo e a mim mesmo acontece. De quando eu me posiciono, Deus me transforma. De quando eu me posiciono, Deus transforma o próximo. De quando eu me posiciono, Deus se aproxima. De quando eu me posiciono, Deus se aproxima do próximo. E é dessa maneira que Deus se alegra. Portanto, a gente sai daqui hoje, olhando para os nossos relacionamentos e dizendo: ele não quer saber de Cristo. O que é que eu faço? Ela não quer saber de Cristo. O que é que eu faço? Senhor, eu sei que se eu me quebrantar diante do Senhor, e o meu coração for transformado pelo Senhor, eu não só ganho o meu próximo, como eu ganho na minha relação com o Senhor, porque é disso que o Senhor valoriza. É isso que tem grande valor diante do Senhor. Então eu vou em frente nisso. Se isso é uma promessa, se isso é uma garantia, eu vou me segurar nisso. Quero dizer para vocês que casamento é para gente grande. Mas eu quero estender isso. A vida com Cristo é para gente grande. A vida com Cristo é para quem está afim mesmo de pagar o preço. O discipulado não é estar numa igreja nominalmente cristão, nominalmente evangélico. O discipulado é negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Cristo. Significa que eu preciso acabar com o meu orgulho. Eu preciso pegar a minha cruz, aí eu vou seguir a Cristo. Se eu não fizer estes 2 passos iniciais de negar a mim mesmo e pagar o preço desta negação, eu nunca seguirei a Cristo e eu nunca desfrutarei daquilo que Cristo valoriza e dos frutos de Cristo na minha vida e das promessas de Cristo na minha vida e da felicidade que é ter Cristo e do relacionamento com Cristo que intensamente me enche de significado e conteúdo para esta vida vazia, no meio de uma geração totalmente perdida, corrompida, depravada. É o quebrar-me diante de Cristo, o negar-me diante de Cristo, o assumir o preço do discipulado, de pagar o valor de não querer ser o que eu sou, é que vai me fazer, de fato, diante de Cristo, ou dar a liberdade para que Cristo venha sobre mim e faça toda a obra que só Ele pode e consegue fazer na minha vida.
Cristianismo é para gente grande. É dizer, eu perco o mundo inteiro, mas eu salvo a minha alma. Eu perco o mundo inteiro, mas eu salvo a minha alma. Eu quero que você saia daqui com duas sensações. Uma de derrota. Que você saia daqui o mais derrotado possível. Teu time tomou de 3. Que você saia daqui dizendo, cara, perdi para coisa insignificante. Perdi. Que vergonha, perdi. Mas que você saia daqui dizendo, ganhei. C.S. Lewis escreve um livro chamado Surpreendido pela Alegria. Ele conta que o dia da salvação dele foi o dia mais triste e ao mesmo tempo mais feliz. Foi o mais triste porque ele chegou à conclusão de que tudo aquilo que ele cria e defendia estava errado. Mas foi o dia mais feliz, porque ele foi surpreendido pela alegria verdadeira em Cristo Jesus. Querido Deus, quebra o coração da gente agora. Para que a gente quebre o nosso orgulho e entenda que a nossa luta é contra esse desejo de se colocar no centro. Ô Pai, quebra, por favor, que a gente chegue com a direção na Tua mão, dizendo, me dirija, Pai, me dirija, Deus, me dirija. Eu quero ser como o Senhor, por isso, me dirija. Mas nos enche de esperança, na certeza de que quando o Senhor dirige, o amor, a paz, a alegria, a bondade, a benignidade, a mansidão e o domínio próprio dominam o nosso coração. E é em nome do Senhor Jesus que eu oro. Amém.